Estamos aqui para mais uma vez podermos trazer estudos, trazer conhecimento da parte da Torá, das Escrituras, para que você possa compreender, entender, para que você possa se aproximar do Eterno através do conhecimento. Então é uma dádiva, é uma bênção, é uma oportunidade que o Eterno assim nos concedeu e nós somos felizes por isso. Essa congregação, a Beit Shalom, está empenhada na área de ensino bíblico. Eu gostaria de te pedir, aproveitando essa oportunidade, você que está nos assistindo, faz parte dessa casa, ou você que ainda não faz parte, mas já está aí com a gente online, por favor, divulgue o nosso canal no YouTube, divulgue, peça para o pessoal fazer a inscrição, isso vai nos ajudar muito, para que pessoas passem a conhecer esses estudos que nós estamos transmitindo, e também todos os outros que tem no nosso canal, que são muitos temas, tem quase 100 temas já disponíveis. Assim você vai ter acesso e vai poder estudar gratuitamente. É tudo para a honra e a glória do Eterno de Israel. Amém? Eu quero, nessa oportunidade, apresentar para vocês um amigo que está sempre atrás das câmeras. Hoje ele vai estar na frente. Ele é meu discípulo, meu aluno, tem estudado comigo, nós somos amigos há muitos anos. É uma honra eu ter o Jorge do meu lado, está me ajudando muito, revolucionou essa casa, e que Hashem, o Todo-Poderoso, possa nesta noite recair sobre ele. Os espíritos que estão registrados lá em Yeshayahu, no capítulo 11, versículo 1, espírito de discernimento, conhecimento, entendimento, temor, que as bênçãos de Hashem estejam sobre ele, para que ele possa ministrar para nós, né, neste momento. Eterno de Israel, apresento a ti, Pai, o teu servo. Capacite-o, encha-o, revista-o de conhecimento, de entendimento. Recaia sobre ele agora o discernimento daquilo que ele vai estar ministrando, para que nós que estamos assistindo possamos compreender, entender, e que isso venha trazer edificação, venha trazer salvação, venha trazer cura para cada um de nós. Em nome do Mashiach, eu te peço e te glorifico. Amém. Shalom Aleichem, aos meus irmãos. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a mim confiada de estar podendo ensinar, né? Faz aí pouco mais de um ano que eu estou na casa, fui muito bem acolhido por todos aqui. É minha casa. E hoje para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? Podendo trazer um estudo para os irmãos. O meu entendimento em relação a esse tema que eu escolhi. A gente hoje vai falar sobre morte, né? E existe muito mistério acerca desse assunto, né? Eu não sei dizer por que eu decidi falar sobre isso, né? Mas vamos lá. Morte. A morte é uma inimiga cruel, né, para todos nós. A maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela nos traz. A morte é um assunto que tem sido mistério em muitas denominações, ensinos. A morte ela é uma coisa, como se diz, a especulação do estado dos mortos hoje é um mistério que muita gente explica muito pouco sobre tal. Tive muita dificuldade, inclusive, de fazer algumas pesquisas em relação a isso, né? As pessoas mortas, os mortos, para onde eles vão, né? Existe consciência na morte? Será a morte o fim? Ou apenas um estágio
uma passagem para novas vidas, outras vidas. Ensino sobre o estado do homem na morte é um tema muito procurado hoje em dia, porque fala-se muito pouco. Inclusive, até nos dias de Yeshua, ele falava muito pouco da morte, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz em relação à morte. Para a gente compreender a morte, para a gente compreender, a gente precisa entender a origem da vida, né? O ser humano, ele é composto por dois elementos. Ele é composto de pó da terra e rua, sopro, fôlego de vida. A união desses dois elementos se dá a vida, tá? Então lá em Bereshit 2:7, Gênesis, então Adonai Deus formou um homem, pessoa, né? Adão do pó, do solo, e soprou em suas narinas o sopro da vida, para que se tornasse um ser vivo. Então, gente, é o seguinte, quando aconteceu esse episódio, o homem se tornou uma criatura vivente, né? No hebraico a gente chama isso de nefesh, né? Muita gente atribui isso à alma. O homem veio a ser uma alma vivente. É importante a gente saber que o homem ele não recebeu uma alma, e sim, ele se tornou uma alma, tá? Então, existem muitos ensinos por aí que ensina sobre a imortalidade da alma, né? É um assunto bem complexo em relação a isso, a imortalidade da alma, o que acontece, e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Em Ezequiel, Adonai diz: veja, toda vida me pertence, tanto a vida dos pais quanto a vida dos filhos são igualmente minhas. Portanto, a pessoa que pecar, essa é que morrerá. Esse versículo, gente, é para vocês entenderem que não existe essa imortalidade, né? A alma que peca, ela morre. Por que eu digo isso? Porque é assim, ó, para a gente entender um pouco sobre essa questão de alma, que é um fato muito complicado no mundo evangélico, né? Muita gente mistura essa trilogia do homem, né? A alma, isso agora são palavras minhas, a alma é como se fosse uma conexão do espírito, do Rua, o fôlego de vida com esse corpo. A alma as suas emoções, são o centro das suas emoções, a sua capacidade de decidir, né? Pensamentos. Existem estudos sobre a alma que eles dividem isso em etapas da alma, né? Mas eu vou falar num contexto geral, né? Então, quando o fôlego de vida ele é tirado, essa alma simplesmente apaga e o corpo volta ao pó, tá? Só que deixa eu frisar bem aqui que tudo que a alma tem de emoção, de decisão, o Espírito de Deus que volta para Deus, esse Espírito tem o dobro, tá? Mesmo porque as pessoas vão começar a se perguntar assim, mas como é que a alma morre se tem um livro da vida e eu preciso prestar contas lá no futuro, né? Lá no grande dia. Eu digo que quem vai prestar conta é essa memória, né, que seria o Espírito de Deus, que vai ficar em memória com o Senhor para prestar essa conta. E lógico que no dia da ressurreição, isso será reconectado a essa carcaça. Lógico, aí vai surgir novamente a alma. Vamos lá. Então, quando o cidadão ele fala na imortalidade da alma, ele dá brecha
para que tenha vidas após a morte. E existe um monte de ensinos em relação a isso, né? E só que isso aí é um conceito, é uma coisa que foi falada lá no Jardim do Éden para Eva, que a serpente disse para ela assim, lá em Bereshit 3:4, não é verdade que vocês morrerão. Então, a partir do momento que existe esse ensino, essa especulação de que a alma não morre, ou que como se diz, um ser que é pensante, né, que é desconectado do corpo, e ela tem raciocínio, ela tem consciência, vamos dizer assim, que seria algo consciente, daria brecha, estaria contradizendo as palavras que o Eterno disse, que ele fala para Adão e Eva, a sentença que Hashem dá, né, não estou aqui com o versículo, a sentença que ele dá se eles desobedecessem. Porque, na verdade, o homem ele foi criado para ser imortal. Só que a imortalidade dele estava condicionada à obediência, né? Para ele viver eternamente, ele teria que obedecer, algo que ele não fez, né? E por consequência desse ato, entrou-se a dor, entrou o pecado no mundo, entrou a morte, por si só, tá? Então, quando a pessoa acredita, quando ela fala, eu acredito que a alma não morre, ou que o espírito, esse ser consciente, ele está dando valor no que a serpente disse. E certamente não é. Porque se Adão e Eva, naquela época, eles lidavam só com vida, né? Eles não sabiam o que era morte. Eles não sabiam. Então, para eles, morte era como para nós aqui, um mistério. Só que hoje a gente vê as pessoas morrer, né? Lá eles não tinham isso. Então, para eles era pura especulação, mas só que eles tinham muito temor disso, né? Então, essa teoria da mistura de alma, né? Corpo, alma, essas coisas, abre brecha para essas coisas que eu disse, né? E isso é um engano do inimigo de Deus. A ideia que foi propagada ao longo dos séculos através das influências pagãs, introduzida no cristianismo durante a Idade Média, a igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, né? Então foi por isso que foi propagado tudo isso ao longo desses anos. Isso é um conceito grego, né? Aqui eu falei sobre, em Gênesis 3,19, comerá pão com o suor de sua testa, até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. Isso foi falado para o casal, que eles morreriam, eles voltariam ao pó. Foi o que eu explanei antes, tá? Em Correleto, é uma parte bem interessante. Correleto, Eclesiastes 12:7 fala, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Aqui, pessoal, a gente tem que entender que o espírito que Salomão está falando aqui é o espírito salvo, tá? Não é o espírito daquele cara que morreu, que fez o que fez, que bagunçou. Não, esse aqui é o espírito salvo. O Eterno, ele tem prazer naquele que morre salvo, aquele que aceitou o filho dele, que aceitou a Yeshua. Por isso é muito importante a gente entender isso, tá? Esse espírito que volta para Deus é os espíritos das pessoas que morreram aceitando Yeshua, seguindo as mitzvot, condicionado na obediência da Torá, tá? Então, estamos falando desses espíritos. Porque, na verdade, assim, ó, se a gente for pegar hoje esse versículo de Eclesiastes 12:7, as pessoas às vezes fazem coisas porque não conseguiram interpretar ele de maneira certa. Por exemplo, tem um velório lá, às vezes é uma pessoa que não foi bem na vida, aprontou, era estuprador, ele ladrão, né? E aí tem um certo
celebrante lá, um cristão que começa a fazer umas liturgias lá para ele. Vamos receber, vamos fazer uma oração, uma reza aqui para receber o nosso irmão, que Deus tenha misericórdia dele, que o receba. Aí você fica pensando, poxa, mas o cara aprontou pra caramba aqui. Né? E, só bastou ele morrer, ele já vai pro céu. Porque eles não entenderam essa parte do versículo de Eclesiastes. Eles levam assim, da maneira literal. O que acontece aqui, por exemplo, como dizem no livro de Kéfas, que o Senhor, ele tirou você da morte, do juízo, para a morte de salvação, a partir do momento que Yeshua veio. A morte de Yeshua, por ocasião da morte dele. Então, por isso é muito importante a gente entender essa parte sobre o batismo. Teve lá, né? Sobre o batismo. É muito importante na vida do cristão o batismo, nesse sentido. Por quê? O que acontece? Quando Adão errou lá atrás, e comeu do fruto, ele deixou entrar a morte, tanto espiritual como física. Né? Quando Yeshua veio, na ocasião da morte de Yeshua, ele tirou essa morte espiritual, a partir do batismo. Então a gente só ficou com a morte física, herdada por Adão, de herança de Adão. Mas a morte espiritual, a gente conseguiu, com o ato de Yeshua, a ocasião da morte dele, poder ter vida espiritualmente. Ou seja, então os nossos espíritos, essa ligação do qual eu falei no começo, do eterno para com a gente, ela volta, todo espírito, aquele que morreram em Yeshua. Esses servos, essas pessoas que morreram para a vida. Eles falam assim, morreram para a vida. E aqueles, como esse que eu citei, desse cidadão que morreu assim e tal, esse vai ressuscitar para uma ressurreição de juízo. Aonde ficam esses espíritos que não são almas? Seria como se fosse uma memória desses. A Bíblia chama de Sheol, que é o lugar dos mortos, tá? Eu só quero explanar aqui, bem rápido, né? Às vezes você pode estar se perguntando, mas aquelas pessoas de antes de Yeshua, onde eles estavam? Né? Eu estudei e pesquisei a respeito disso, que no caso de Noé, Moshe, Abraham e Davi, né? Pelo menos esses 4, não acreditam que eles foram para o Sheol. Por quê? Porque eles eram homens que viviam segundo o coração do Eterno. Então eles tinham a Torá como meio deles sobreviverem, né? Então eles amavam muito. Então a gente não acredita, por exemplo, que esses homens estariam no Sheol, tá? E tanto é que tem uma passagem, não sei se é em Mateus, que fala que um encontro que teve entre Moshe, Elias. Então, eles não poderiam estar no Sheol para aparecer daquele jeito. Eles não estavam no Sheol. A Bíblia mesmo explica isso. Tá? Então, quando Yeshua morreu, ele houve essa expiação, essa coisa toda, a Bíblia fala que ele desceu para pregar para esses espíritos aprisionados. Esses espíritos aprisionados é aquele povo que tinha antes de Yeshua. Tá? Então ele desceu lá, antes de subir ao Pai, ele desceu lá e, estou falando nas minhas palavras. Gente, pessoal, lá estava Adão, Eva, Caim, Abel, estava tudo lá. E ele falou assim, ó, eu sou a Torá personificada. Querem vir? Eu não acredito que todo mundo teria ido, né? Mas foi assim que aconteceu, né? Para explicar a parte de Correleto na questão do espírito que volta a Deus, tá? Vamos seguir aqui com o estudo. Aqui eu falei em Romanos 6,6, sabemos que o nosso velho ego foi morto na estaca de execução. Isso aqui
é um pouco da explicação que eu falei sobre a morte de Yeshua, tá? Para nós. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para aquele que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. É o fato que eu falei sobre esses espíritos que morrem, essas pessoas que morrem para a vida, né? Então, quem aceitou a Jesus, aliás, a Yeshua, ele tem essa oportunidade, né, na ocasião da morte dele. Tá bom? Voltando aos mortos. Os mortos, aqui está em Terlim, Salmo 115, aqui ele está falando da condição dos mortos, né? Os mortos não podem louvar a Adonai, nem aqueles que descem ao silêncio. Isso aqui é a condição dos mortos, né? Eu estava falando anteriormente. Então, morto não tem salário, morto não tem emoções, morto não pensa, né? Yeshua, ele considerou o ato da morte, o processo, né, o homem na morte, como um sono, lá na passagem de Lázaro, né? Correlete, Eclesiastes 9, 5, 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não há mais nenhuma recompensa a eles, pois toda lembrança deles está perdida. Seu amor, ódio, inveja desapareceram há muito, e eles não têm mais parte no que ocorre debaixo do sol. É a condição dos mortos, né? Então, sendo assim, como o morto não pode ter nada disso, ele não pode ter contato com os vivos, e nem os vivos com os mortos. Isso não existe. Não tem base bíblica para esse tipo de ensino, tá? Justamente por causa disso. O próximo slide aqui. Yohanan, João 11:11. Yeshua disse essas coisas e depois falou aos talmidins. Nosso amigo Elazar foi dormir, mas eu vou até lá acordá-lo. É o que eu disse. Yeshua considerou naquela época, falava-se muito pouco sobre a morte, né? Mas ele considerava a morte como um sono, né? Que a pessoa está dormindo, tá? Vamos aqui no próximo. Yohanan, João 5, 28 e 29. Aqui, João, não se surpreenda com isto. Está chegando a hora em que todos estão nos túmulos ouvirão sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição de vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Então, isso aqui seria para a gente ter uma ideia de como será depois da morte, né? A Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina depois da morte, seria isso. Que os mortos serão ressuscitados, é aquilo que eu tinha citado antes. Aqueles que morreram em Yeshua vão ressuscitar para uma ressurreição de vida. E aqueles que, né, não fizeram, que fizeram ao contrário, né, serão ressuscitados por uma ressurreição de juízo. Detalhe, aquela pessoa que vive lá na Índia, na Índia não, em tribos indígenas, né, que não tem contato com a palavra, não teve a oportunidade de conhecer a Yeshua, de conhecer toda a história que a gente tem, esse privilégio, esse vai também para o Sheol, né? Ele vai ser ressuscitado ele vai ser da ressurreição de juízo. Porém, vai ser conduzido da maneira assim. Ele foi justo até o ponto que ele não conhecia Yeshua, né? Então, ele não vai ser julgado, acredito eu, que ele não vai ser julgado como um camarada, tipo um feiticeiro, vamos dizer. Ele não vai ser julgado como tal. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Percebam que eu lhes digo um segredo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Aqui Paulo está falando
aos coríntios que nem todos nós vamos morrer. Aqueles que, digamos assim, quando Yeshua voltar, a gente vai ter um corpo transformado. A gente vai ter esse corpo que nós não... Por exemplo, aqueles que vivem em Yeshua, eles não morrerão, porém vão receber esse corpo de glória, esse corpo glorificado. E os que morreram serão ressuscitados, tá? Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados, foi o que eu disse. Porque este material, este corpo, que pode se decompor, deve ser revestido de imperecibilidade, e este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Mas isso vai acontecer lá no chofar final, né? Aqui a gente está explicando que não existe essa imortalidade do homem ou da alma, porque a imortalidade hoje é um atributo exclusivo do Eterno, tá? Então, vamos deixar bem claro isso. No próximo slide aqui. Yohanan, João 5, 11, 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E os que têm o Filho têm a vida, e os que não têm o Filho de Deus não têm a vida. É o que eu disse, né? É uma promessa. Aqueles, os crentes em Yeshua, né? Que eles têm a vida eterna. A morte para a vida, tá? Que eu tinha explicado antes. Um detalhe bem curioso em relação a isso, que em Apocalipse 2, 11, parte B, Yeshua faz uma promessa para todos aqueles que morreram em Yeshua, que morreram. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. Tá? Isso para nós, pessoal, é muito bom, muito satisfatório, porque a gente descobre que a gente seguir o que o Eterno quer, obedecer, viver essa vida de obediência, vai nos dar uma recompensa no futuro, que vai nos deixar muito felizes, né? Então, a morte, hoje a gente tem esse medo, o crente ele tem medo de morrer, medo da morte, justamente pelo fato de não saber para onde ele vai, né? Por essas especulações, por tudo isso os assuntos que tem acerca disso, né? E isso nos traz medo de morrer. Tem uma parte na Bíblia, não vou me recordar agora, que é melhor morrer do que nascer. Por que existe essa explanação? Se eu não me engano, está em Eclesiastes isso, né? Porque a gente sabe, o crente, ele sabendo que ele vai morrer e vai ressuscitar para a vida eterna, mesmo que ainda não ressuscite, mas que esse espírito vai voltar ao eterno, vai estar lá do lado do trono dele, né? E com certeza vai estar bem melhor do que está aqui, tá? Então, isso nos traz um certo conforto, tá? A morte é a única coisa na vida do ser humano que nos iguala. A morte, ela não tem raça, ela não tem diferença social, ela vem para qualquer um, né? E independente se é com você ou que é com a sua família, se é um arrimo de família, um cara que é representante, que é um cara muito importante, eles vão ter que aprender a viver sem ele, porque quando a morte vem, ela vem para arrebentar, ela não tem isso. Acontece e pronto, acabou. Tá? Então, pessoal, vamos pensar que é muito importante que a gente tenha essa parte de obediência, né, na palavra, e a gente garantir no futuro, junto com o nosso Senhor Yeshua, na Emuná,
a nossa grande emuná, e ter a esperança de uma imortalidade no reino dos céus. E é isso. São essas palavras que eu queria estar explicando aqui. Shalom.